Esse é o Clube dos Cinco, um lugar onde eu conto histórias só para as 5 pessoas mais chegadas que ouvem esse podcast. Tem uma história para contar? Então manda para contato@betaboixá.com.br. Olá, clubinho! Tudo bom? Como vocês estão? Estão sentadinhos? Já arrumaram suas coisinhas para fazer? Já pegaram seu café? Estão na esteira? Me contem o que vocês fazem enquanto vocês assistem ou ouvem esse podcast. Hoje, a história é do Gustavo. O Gustavo, ele tinha 19 anos quando ele começou a sentir que ele precisava de um amor. Esse amor ele foi procurar nas redes sociais. Estava no meio da pandemia e o Gustavo ele usava muito o Facebook. E sim, jovens usam o Facebook, ou pelo menos usavam o Facebook em algum momento, porque o Facebook tinha muito daqueles grupos de memes. Alguns aqui, muitos finados, né? Que muita gente não usa mais. Mas muita gente usava ainda Facebook naquela época. O Facebook ainda resistia e não era só as senhorinhas trocando receita. Tá? Bem, o Gustavo, ele tentava fazer amigos pela internet, já que ele não podia sair, né? O Gustavo, ele tinha acabado, inclusive, de sair da igreja e estava se descobrindo como uma pessoa bissexual. Gustavo conversava muito com muita gente, postava muito, inclusive teve até uma certa famazinha nesse grupo que ele participava, né? Começou a ficar famoso ali nesse meio, interagia muito, coisas de jovem durante a pandemia, com conexão à internet. Até que um dia o Gustavo viu o perfil do Tiago. O Tiago era um menino branco, de cabelos lisos, longos, tinha um olho claro. Segundo o Gustavo, o Tiago não era exatamente a pessoa mais bonita do mundo, mas na situação que o Gustavo estava aceitando, o famoso caiu na água, fez tibum, né? O Gustavo estava ali aceitando. Mas pro Gustavo, o Thiago era um menino muito bonito. E o Gustavo foi lá e adicionou o Thiago como amigo. Eles começaram a interagir nos grupos, eles se enviavam postagens desse grupo. E eles, em pouco tempo, estavam ali conversando, né? No Messenger, talvez. As pessoas que usavam o Facebook usavam o Messenger? Ou foi logo pro WhatsApp? Bem, no início o papo era meio morno, não tinha muita coisa. Só que em 2 semanas, o papo ele escalou de uma forma absurda. Começou a ficar com uma intensidade muito forte. O Tiago, ele dizia que ele era hétero, mas que ele estava nessa dúvida, né? Tava pensando que talvez ele fosse bissexual também. O Tiago, ele nunca tinha experimentado nada, né? O Tiago nunca tinha tido nenhuma relação com outros meninos. Aqui o Gustavo não deixa muito claro também se ele já tinha tido relação com outras meninas, mas com meninos com certeza ele não tinha. E o Tiago era muito cronicamente online também. O Thiago era tão cronicamente online que às vezes ele mandava uns memes pro Gustavo e nem o próprio Gustavo entendia. No dia do aniversário do Gustavo, o Thiago confessou que estava interessado romanticamente no Gustavo. Isso do nada. Porque eles, no meio desse papo, conversavam muito, mandavam muitos memes entre eles, mas o papo nunca ia para esse lado mais de relacionamento. Não era um flerte. Eles talvez tenham flertado 2 ou 3 vezes, assim, no máximo. E era o primeiro menino que o Gustavo sabia que tinha algum interesse nele, depois que o Gustavo se descobriu bi. E o Gustavo lembra que toda essa nossa história começou com o Gustavo querendo um amor nas redes sociais, querendo buscar alguém, querendo aproveitar. Então o Gustavo gostava, né? Tinha um certo interesse pelo Thiago e acabou dando corda para isso. Só tinha um pequeno detalhe. Primeiro que era a pandemia, precisa lembrar que ninguém saía muito de casa, e segundo que eles moravam em estados diferentes, coisas de quem namora na internet, né? Não moravam perto, moravam bem longe. Mas o Gustavo estava tão convencido que aquele amor era o amor que ele via nas séries e via nos filmes,
que ele decidiu ignorar essa distância entre eles e deixar esse assunto crescer. Eles conversavam bastante, né? Não é daquele caso catfish, que a pessoa nunca abre a câmera ou que tem uns vídeos esquisitos, não. Nesse caso aqui, conversavam bastante. Eles conversavam por mensagem, obviamente, mas eles também se ligavam. Então, tinha ali uma probabilidade das duas pessoas serem reais. Eles até chegaram a mandar um pro outro o endereço, né, deles, onde eles moravam, para saber como que eles iam se ver. E até então parecia que estava tudo perfeito. O Tiago, inclusive, adicionou o Gustavo no grupo de amigos dele do WhatsApp. E os amigos do Tiago amavam o Gustavo. Eles diziam que eles eram um casal perfeito, que eles combinavam muito. E eles sempre mandavam mensagens. Eles também começaram a interagir nos grupos. Marcavam o Gustavo nas coisas, eles reagiam, riam muito entre eles, faziam muitas piadas. Inclusive pediram os nomes completos dos dois para fazer um convite de casamento dos dois. Eles fizeram montagem para saber como que seria a cara dos filhos deles, né, naqueles aplicativos. Eles até começaram a procurar link de aliança para eles comprarem. Coisa doida. E no começo, até parecia que isso tudo era uma brincadeira boba de uns amigos que estavam shippando, né, um casal. Só que pouco a pouco, o Gustavo começou a perceber que tinha um comportamento meio estranho. Porque o Tiago era super ativo no grupo. O Tiago respondia, comentava, marcava, fazia tudo no grupo. Mas, no privado, o Tiago ignorava completamente o Gustavo. Completamente. E seguia conversando como se nada estivesse acontecendo. E o Gustavo tentava, tá? O Gustavo mandava mensagem. Tipo, não entendia o que estava acontecendo. E ainda assim o Tiago não respondia. E até o Gustavo tentava, né? Tocar, mandar mensagem pro Tiago no privado e no grupo ao mesmo tempo. No grupo, o Tiago respondia, no privado não. Mas o Gustavo se sentia mal, mas não queria ficar pressionando. Não queria ficar parecendo como se o Gustavo fosse meio doido, sabe? Obsessivo. E aí, de repente, o Gustavo via que tinha mensagem do Tiago no privado. O Tiago aparecia no privado como se o Gustavo não tivesse mandado nada. E aí eles conversavam no privado normal. Só conversava quando o Thiago aparecia e queria conversar. Se não, não rolava conversa. Estranho. Mas tudo bem. Chegou um dia que, numa madrugada dessas, Gustavo e Thiago começaram a conversar. E o Thiago começou a se depreciar muito. Falar muito mal dele próprio. O Thiago começou a falar que não merecia o Gustavo. E que ele era complicado demais pro Gustavo. E o Gustavo, como uma pessoa com aquele complexo de Salvador, né? Com o famoso... aquela pessoa que quer salvar todo mundo. Ai, eu sei que eu sou igualzinha. Nossa, eu quebrei tanta cara na minha vida com isso. Tanto, tanto, tanto. Quanta pessoa passou pela minha vida, cagou na minha cabeça e eu tava lá tentando fazer tudo pra salvar a pessoa. Demorei muito pra entender que não era pra fazer isso. Mas o Gustavo fez isso com o Thiago, né? Thiago lá se esculachando, se humilhando. E o Gustavo começou a se declarar pra ele, dizendo que o Thiago era muito importante pra ele, que o Thiago era o suficiente pra ele. Aquela declaração de amor. Mas, mesmo falando aquilo tudo, lá no fundo, o Gustavo sentia que ele estava muito inseguro naquela história, porque era o primeiro interesse dele, né? Em muito tempo. O Gustavo, ele estava com muito medo de quebrar a cara, né? E o Gustavo trouxe essas questões até pro Thiago, né? Falando o quanto amava ele, o quanto ele era suficiente, o quanto ele era maravilhoso, mas o quanto ele também tinha muito medo. E o Thiago falou: Não vai
acontecer nada de ruim, né? Meio que a história virou ali, de repente o Thiago também tava tentando trazer pro Gustavo uma certeza, né? O Thiago prometeu que tudo ia dar certo. O Thiago falou pro Gustavo: você pode confiar em mim, a gente vai ficar junto. E o Gustavo, depois daquele papo, né, a gente sabe que só um desabafo, só um momento de vulnerabilidade faz duas pessoas se aprofundarem na relação, né? O Gustavo ficou muito apaixonado com aquilo. Muito apaixonado. Achou que realmente tinha achado o cara da vida dele. E depois disso, no dia seguinte, o Thiago sumiu. O Thiago ficou um dia inteiro sem responder ao Gustavo. E o Gustavo falou: meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Tem uma coisa muito estranha acontecendo, não é possível. O Thiago sumiu, não me responde. E começou a perceber que o grupo de amigos que tinha o Thiago também no grupo estava estranhamente quieto. Que ninguém estava falando quase mais nada ali. Só que o Gustavo falou: não, isso é coisa da minha cabeça, né? Não tem nada demais nisso, com certeza. Sei lá, um dia atípico, ninguém tava falando nada. O Thiago sumiu, os amigos também, mas tudo certo. E o Gustavo, mesmo preocupado com essa situação, ele decidiu dar um espaço ali, focou nas coisas dele, tava ali focado em ter que fazer. Ele tinha coisa pra fazer, né? À noite, o Thiago volta, de repente, como se nada tivesse acontecido. Thiago volta a mandar mensagem no grupo, as pessoas voltam a interagir no grupo. E o Gustavo ficou meio puto com essa situação. Tipo, o que tá acontecendo? Sabe? E aí ele começa a mandar indireta pro Thiago, do tipo: porra, o que aconteceu? Né? Sem falar diretamente, mas dando uma indireta porque tava incomodado. E o Thiago fingindo que nada estava acontecendo. O Gustavo percebeu que alguma coisa estava errada. E que o Thiago estava assim se afastando. O Thiago estava, depois daquela conversa que ele fez juras de amor pro Gustavo, que o Thiago, alguma coisa tinha clicado ali e que ele realmente queria se afastar. E o Gustavo começou a ficar muito triste, porque aquilo estava acontecendo, obviamente, de uma hora para outra. Nada, do nada. E depois do Thiago ter feito promessas dizendo que ele não ia quebrar a cara, que ele não, que eles iam ficar juntos. Uma loucura. Até que o grupo estava super esquisito. Eles conversavam, pareciam de uma forma até meio ensaiada. E uma das meninas do grupo mandou assim: gente, mas por que tem dois grupos com o mesmo nome? Ela mandou isso e apagou a mensagem, segundos depois. Só que estava lá na notificação o Gustavo, cronicamente online, olhou e viu a notificação com a mensagem e logo depois viu que aquilo ali foi apagado. E o mundo do Gustavo caiu, porque ele tinha percebido o que tinha acontecido. Os amigos, junto com o Thiago, tinham criado um segundo grupo, só que esse segundo grupo não tinha o Gustavo. O Gustavo se sentiu muito traído, muito triste. Porque sabia que, além de tudo, o Thiago não só, depois de ter feito juras de amor, começou a ignorar o Gustavo, e sem falar nada, o único lugar onde eles tinham contato ali direto, o Gustavo também estava sendo excluído. O Gustavo não pensou duas vezes e saiu do grupo. E até o Gustavo, aqui na mensagem, fala assim: Beto, você tem que entender, é que com 19 anos, aquilo ali é uma das piores traições do mundo. Só que eu acho que é com 19, com 30, com 50, com quantos anos for. Porque não é sobre criar um grupo paralelo. É sobre você fazer juras de amor para alguém e no dia seguinte começar a esfriar essa pessoa. E começar a tirar essa pessoa de todos os lugares onde vocês têm contato. É uma forma muito cruel e muito covarde de fazer as coisas. E o Gustavo, obviamente, se afundou numa tristeza enorme. O Gustavo parou de falar qualquer coisa. E aí, num dia de acesso de raiva, mandou um monte de mensagens xingando o Gustavo. Que você é um babaca, que você é um escroto. Por que você está fazendo isso? Isso é a pior coisa que você podia ter feito comigo. Depois de tudo aquilo que você me falou.
Como é que você teve coragem de fazer isso tudo? Você é muito covarde. Você é um merda. O Gustavo mandou isso tudo. E ainda assim o Thiago cagou. Cagou. Isso foram 2 dias que se passaram de um silêncio completo do Thiago, até que o Thiago reaparece no privado do Gustavo. E aí ele voltou com aquele discurso de: ai, Gustavo, você me desculpa. É que você merece alguém muito melhor do que eu. Eu realmente sou uma pessoa muito instável. Eu sou uma pessoa muito perigosa. Tudo que eu falei era mentira. Nada daquilo é verdade. Eu inventei tudo, eu nunca te amei. Eu não entendo muito bem os meus sentimentos. Eu sou uma pessoa difícil mesmo, eu sou uma pessoa muito perigosa. Se eu fosse você, eu se afastaria de mim. Porque não vale a pena estar do meu lado. E o Gustavo ficou muito confuso com aquilo, chorou. O Thiago pediu para o Gustavo esquecer tudo, para esquecer esse relacionamento que eles inventaram, para esquecer tudo que o Thiago falou. E o Thiago fala para ele: ô Gustavo, vamos tentar ser só amigo? Vamos esquecer isso tudo, não tem nada a ver, nada entre a gente. Vamos voltar a ser amigo. E o Gustavo, que não tinha mais muito o que fazer ali, topou, aceitou. Só que a mente do Gustavo não parava, o Gustavo estava obcecado nessa história. E o Gustavo ouvia muito podcast de True Crime, né? E ficou ecoando na cabeça dele essa história de que, eu sou muito perigoso. Como assim, Thiago, muito perigoso? Que maluquice. E aí o Gustavo, que estava sem muito o que fazer, obcecado nessa história, começou a pensar que talvez não conhecesse o Thiago de verdade. E isso é uma coisa muito louca, né, de relacionamento de internet, porque as pessoas acham que o contato constante com aquela pessoa tem a ver com intimidade. Não tem. Intimidade tem a ver com viver junto, com você ver a pessoa ao vivo e ver as micro-reações dela, as micro-maneiras que ela lida com as coisas, e não só o que ela escolhe mostrar. Porque quando a gente só troca mensagem, a gente só vê o que o outro escolhe escrever e te mandar. Mas tudo aquilo que o outro pensou, sentiu, agiu, a gente não vê. A gente não conhece essa pessoa de verdade. E o Gustavo ficou com aquele negócio de que, como assim o Thiago é uma pessoa perigosa? Né? Aquilo ficou ecoando muito na cabeça dele. E aí o Gustavo começou a pesquisar o nome do Thiago no Google. E assim, não achou que, sei lá, né? Vai que ele ia achar um crime do Thiago. Não achou nada. Achou uns comentários no YouTube, achou uns posts antigos lá num fórum, né, de teoria de conspiração, que o Thiago gostava dessas coisas. Mas uma coisa que o Gustavo ficou bem cucado, que o Gustavo foi fundo. O Gustavo foi fundo na investigação e descobriu que tinha um drive na internet com fotos da família do Thiago e fotos do Thiago quando criança. E o Gustavo nunca tinha visto nada daquilo antes, né? Porque as fotos elas tinham sido postadas por familiares mesmo. E estavam ali abertas para qualquer um ver. O que provavelmente deve ter acontecido é que a família se juntou e fez um álbum na internet, né? Botou um drive com as fotos e tudo mais. Só que o Gustavo achou aquilo muito esquisito. Ficou muito desconfortável com aquilo. E aí, no auge daquilo tudo, no auge do Thiago falar: Gustavo, eu não quero nada com você, eu tô confuso, sabe? Não tem nada a ver, vamos ser só amigo. O Gustavo foi lá, obcecado, se aprofundou, achou um drive. E vamos combinar que aqui eu acho que tem um pouco de uma... Vou descobrir uma desculpa para chegar e mostrar pro Thiago que eu tô preocupado com ele. Porque o Gustavo ficou muito desconfortável com essas fotos e foi lá falar com o Thiago. Nossa, Thiago, muito perigoso. Você deixar essas fotos aqui, sabe, essa informação aberta pra todo mundo. Eu tô aqui pra te avisar isso, que eu sou seu amigo, tudo mais. Mandou mensagem. O Thiago ficou muito puto. Muito puto. Você tá maluco? Você tá me pesquisando na internet? Tu é psicopata? Você é louco? Quem te deu essa liberdade pra você fazer isso? Nossa, que isso? Eu te dei informação minha e você usou isso pra ficar me procurando. E
Ai, gente, eu sei que Gustavo era um jovem. E Gustavo estava ali apaixonado. Mas realmente não precisava. Porque essa história do drive, ela é um pouco. Arranjei uma desculpa para falar. Tiago ficou puto com uma certa razão. Achou que o Gustavo estava obcecado mesmo, que tava pesquisando, que sei lá, né? Tiago falou que realmente o Gustavo tinha quebrado a confiança dele. Tiago bloqueou o Gustavo em tudo. E eles ficaram ali uma semana inteira sem se falar. E o Gustavo ficou arrasado. O Gustavo ficou se sentindo muito culpado de ter sido muito invasivo mesmo. O próprio Gustavo reconhece que ele foi invasivo. O Gustavo ficou com medo do Thiago fazer um post no grupo expondo o Gustavo. Até porque o Gustavo ele não era assumido, né? O Gustavo, ninguém da família sabia de nada. E logo depois, naquela semana, o Gustavo viajou com a família dele toda e foi um inferno a viagem, porque o Gustavo ficou achando que o Thiago, a qualquer momento, ia dar um jeito para contar para a família do Gustavo o que estava acontecendo, quem era o Gustavo. O Gustavo até chegou a conversar com alguns amigos, né, sobre isso. O Gustavo se sentiu muito culpado de ter feito aquilo, realmente de ter percebido que não tinha por que aquilo ter acontecido, que não tinha por que ele ter feito aquilo, que ele poderia até ter feito no off, né? Eu entendo, eu sou parecida com o Gustavo em alguns sentidos, porque eu também. Se a gente tá sem nada pra fazer, a gente vai pesquisar. Mas não precisa mostrar pra pessoa que você pesquisou, né? Por exemplo, eu amo ver vídeos eu vou me expor aqui. Eu amo ver vídeos de YouTube que as pessoas elas mostram coisas que elas estão fazendo e aí se aparece o nome de algum lugar, sei lá, um vlog, não sei o que, eu quero descobrir qual é o exato endereço daquilo ali. E aí eu fico procurando no Google Maps. Eu sou maluca? Talvez não, gente. Talvez eu alguma coisa natural. Mas a gente não fica expondo aí num podcast que só 5 pessoas assistem. Pelo menos aqui só tem 5. Graças a Deus. Algumas semanas depois, o Thiago desbloqueou o Gustavo. E começou a postar no status do WhatsApp. Tem pessoas que usam o status do WhatsApp mesmo. Começou a postar umas indiretas, como se ele estivesse sentindo falta do Gustavo. Ou pelo menos foi isso que o Gustavo entendeu. E o Gustavo, confuso com aquela história, começou a mandar mensagem para o Thiago. O Thiago, ele agiu como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse puto com aquela situação do drive, mas com um certo tom cínico, com um certo sarcasmo na voz dele. No final, eles acabaram se entendendo. O Thiago pediu desculpas. O Thiago disse que não sabia lidar com um relacionamento, que era o primeiro relacionamento dele, que ele ia tentar ser mais compreensivo, que ele ia tentar, sabe, sei lá, ver o lado do Gustavo. E o Gustavo, carente ali, apaixonado, aceitou. E aí nessa fase, o Gustavo fala que o Thiago começou a contar para ele algumas coisas que supostamente justificariam o comportamento do Thiago. Porque o Thiago disse que ele tomava alguns remédios que eram controlados que deixavam ele meio estranho. Que o Thiago desconfiava que tivesse algum quadro, né, alguma questão, algum transtorno. E que a própria mãe do Thiago que receitava as medicações, porque a família toda do Thiago era uma família de terapeuta, né? Provavelmente de psiquiatra, de médico. E a própria mãe dava esses remédios para o Thiago. E o Gustavo, querendo, de novo, nesse lugar de querer salvar e querer apoiar, e querer se redimir da culpa que ele estava sentindo, né? Dava todo o apoio do mundo, dizendo, não, tudo bem, vai ser normal, tudo certo. E um parênteses aqui, realmente, pessoas podem ter transtornos e questões e precisar tomar remédio. Isso não transforma ninguém em maluco, né? Isso não transforma essa pessoa numa pessoa que está liberada a fazer qualquer coisa também. Então, sempre bom a gente fazer esse parênteses para a gente não estereotipar a relação das pessoas com transtornos mentais e nem com medicação, né? Mas, aqui nesse caso, era o que o Thiago contava, né? O Thiago colocava nos remédios a culpa dele agir de uma forma meio estranha. Sendo que até então o Thiago agia de uma forma meio estranha, mas também o Gustavo também tinha suas questões aqui. Vamos combinar que são dois jovens
se descobrindo numa idade bem nova, né? Ali no final da adolescência, início da vida adulta, e se confundindo numa relação online, né? Mas tudo bem. Chegou uma madrugada que o Thiago disse pro Gustavo que ele estava muito suado, porque o Thiago tinha arrastado todos os móveis do quarto dele. Que o Thiago não estava conseguindo dormir, que ele dizia que tinha um canto no quarto dele, que era um canto frio, que é como se fosse uma espécie de ponto gelado ali, que o Thiago não gostava muito, que não conseguia, que não deixava ele dormir. E até então, eu acho normal, no meu quarto também tem pontos que são mais frios do que outros. Só que o Thiago dava a entender que é como se tivesse uma presença ali, né? E aí, outro paralelo que a gente precisa fazer, né? Outro parênteses, na verdade, o Gustavo e o Thiago tinham essa coisa de internet, né? Thiago gostava de teoria da conspiração, Gustavo ouvia muito true crime, mas Thiago dava a entender isso, que tinha um canto na casa, que dava arrepios no quarto dele, e que aí ele estava suado porque ele precisou mexer em tudo. Ele precisou mexer no quarto todo. E o Gustavo tentou levar na esportiva, né? E em pouco tempo, ele já estava ali trocando já mensagens de flerte, né? Que tinham a ver sobre dormir junto e tudo mais. O Gustavo estava ali correspondendo no clima, né? O Gustavo disse que se, inclusive, né, o Thiago, se não tiver nenhum outro canto aí pra dormir na sua casa, eu vou ter que dormir com você, né? Aquela coisa, aquele flerte. Até que o Thiago respondeu: não, meu amor, você não vai dormir aqui em cima comigo. Aqui na minha casa tem um porão, que é um lugar perfeito pra você. É um lugar escurinho, é um lugar quente, é um lugar que ninguém entra. Olha, inclusive tem uns morcegos, tem uns ratos e tem uma cama só pra você. E eu vou te levar pra lá e eu vou te prender numas correntes e deixar que os bichos te comam vivo. Aí sim, você nunca mais vai sentir frio nenhum, meu amor. O Gustavo leu aquilo. Eu senti um frio que ia na base da coluna até o último fio de cabelo. Porque, segundo o Gustavo, aquilo ali não parecia uma brincadeira de mau gosto. Parecia quase uma promessa meio sádica. E o Gustavo entrou em desespero no quarto. Ficou em choque. Começou a chorar. Começou a se perguntar o que era aquilo. E o Thiago começou a rir, né? O Gustavo mandou várias mensagens desesperado. E o Thiago começou a rir, kkk, brincadeira, tudo mais. E o Thiago começou a reagir como se ele estivesse tendo muito prazer, né? Por ter desequilibrado o Gustavo dessa maneira. E foi ali que, segundo o Gustavo, ele me disse que ele percebeu que o Thiago era doido, lunático, maluco. Um papo doido. E que o Gustavo foi lembrar daquele momento onde o Thiago falou que ele era perigoso. E que talvez o Gustavo começou a achar que esse momento de perigo não era exatamente perigo, era porque... Quer dizer, que não era insegurança. Que não era só o Thiago falando mal de si, mas era perigo de verdade, talvez. Era talvez um aviso de verdade, um aviso real, que o Gustavo não soube perceber. Depois daquilo, o Gustavo foi a vez do Gustavo bloquear todo mundo. Né? Bloquear tudo, o Thiago, no WhatsApp, Facebook. Todos os lugares que o Thiago poderia achar ele, o Gustavo bloqueou. E isso levou o Gustavo para terapia. Gustavo, ele tinha muito medo de tudo, começou a ter medo de tudo. O Gustavo tinha medo, inclusive porque lembra que um sabia o endereço do outro. O Gustavo tinha medo que o Thiago, mesmo com a distância, pudesse ir até a casa do Gustavo e fazer alguma coisa com ele. E isso acabou fazendo o Gustavo ficar tendo pânico, né, com essa situação. O tempo passou o suficiente, inclusive, para o Gustavo nem lembrar mais do Thiago direito. O Gustavo só lembrava dessa situação quando algum amigo comentava sobre isso. Até que 1 ano depois, quando o Gustavo já achava que o Thiago tinha ficado totalmente para trás,
O Thiago tinha virado só uma lembrança muito ruim. Um dia o Gustavo estava saindo de mala na faculdade e o celular do Gustavo vibrou. E era uma notificação do Telegram. Inclusive, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Não sei se essa foi o melhor momento de falar sobre isso, mas o celular do Gustavo tocou, era uma notificação do Telegram, e ele percebeu ali que alguém tinha adicionado o Gustavo num grupo. Quando o Gustavo abriu a mensagem, o grupo era um grupo que tinha provavelmente mais de 200 pessoas nesse grupo. E ele achou muito estranho, porque o nome do grupo, a estética do grupo, a imagem do grupo dava a entender, e aqui eu vou ser bem cuidadosa, dava a entender de que era um grupo de pessoas de uma célula extremista política. Uma política talvez não seja a melhor forma de chamar isso, mas era um grupo de pessoas que se reuniam talvez para coisas não tão legais. E a única coisa que o Gustavo viu é que depois que ele foi adicionado nesse grupo, o Thiago mandou uma mensagem. E nessa mensagem estava escrito: "Oi, meu amor. Sentiu saudade de mim, psicopatinha?" O Gustavo congelou no meio do corredor e começou a chorar. E todo mundo em volta dele começou a perceber que tinha alguma coisa acontecendo. O Thiago tinha guardado o número dele esse tempo todo, só para fazer essa piadinha final, depois disso tudo. Pelo visto, o Thiago achava que o psicopata era o Gustavo. E o Gustavo ficou apavorado. O Gustavo saiu do grupo em pânico, apagou tudo. O Gustavo mudou de número. Inclusive, uma amiga do Gustavo, sabendo de tudo, pediu o contato do Thiago. Disse que ia dar um susto nele. E desse dia em diante, o Thiago nunca mais tentou falar com o Gustavo. Hoje, o Gustavo mudou de número. O Gustavo mudou de país. Mas ainda assim, o Gustavo tem medo que um dia toque uma notificação ou que ele vire a esquina e o Thiago reapareça. Se você tem uma história pra gente contar aqui, não esquece de mandar pra gente com todos os detalhes para contato@betaboixá.com.br. O Clube é uma História, é um podcast de histórias contadas por vocês. Então eu dependo de vocês pra gente ter histórias aqui. Entre no nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição. E não esqueçam de serem pessoas legais, porque muito provavelmente as pessoas que contam as histórias aqui estão lá no Telegram. E lembrando que, por favor, se você é uma das histórias contadas aqui, não revele sua identidade no grupo, porque a gente tem muita gente para proteger nessas histórias. Tá bom? Esperamos você num próximo Clube dos 5. Um beijo.